Aqui quem fala é o Matheus Demarque e nessa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com a polarização. Então a gente vai descrever um pouco desse fenômeno, o que ele é, a gente vai conceituar ele e também vai mostrar algumas aplicações dele. Então já vamos começar definindo o que é o conceito da polarização. A gente viu em algumas aulas atrás que a onda eletromagnética ela é constituída por um campo elétrico e um campo magnético. Eles são perpendiculares entre si. Então, a polarização é um processo que ocorre quando a luz interage, e a luz, no caso, ela também é uma onda eletromagnética, com certos materiais, resultando na seleção de algumas direções de vibrações de seu campo elétrico. Então, o processo de polarização ele vai eliminar, ou no caso, ele vai absorver certas direções do campo elétrico da luz, da onda eletromagnética, que é a luz. E para a gente entender essas direções de vibrações, a gente precisa lembrar de dois conceitos importantes para isso, que são as ondas longitudinais e as ondas transversais. Então, essa polarização ela vai ocorrer só nas ondas transversais. Então, para a gente relembrar esses conceitos, eu vou trazer aqui o conceito da onda longitudinal. Então, a onda longitudinal ela é definida pela direção de vibração coincidir com a direção de propagação da onda, que é o caso das ondas sonoras. Então, a onda longitudinal ela vai se propagar no mesmo sentido em que está vibrando a onda. Então, ela vai tanto se propagar da esquerda para a direita, como mostra nesse caso, como vai vibrar também da esquerda para a direita. E que é o caso da onda sonora, né? Que a gente tem uma rarefação do ar, e depois uma compressão do ar, e depois uma rarefação do ar, e depois uma compressão do ar, caracterizando assim, então, uma onda longitudinal, que o sentido de vibração é o mesmo sentido de propagação da onda. Já as ondas transversais, a direção de vibração ela vai ser perpendicular à direção de propagação da onda. Então, no caso das ondas eletromagnéticas, a gente tem um campo elétrico variando na vertical e a gente tem um campo magnético variando na horizontal. E o sentido de propagação ele vai ser da esquerda para a direita. Então ele vai estar perpendicular tanto ao campo elétrico como perpendicular tanto ao campo magnético. Então é isso que define uma onda ser transversal. A direção da vibração ela tem que ser perpendicular à direção de propagação da onda. Então, para a gente deixar isso mais claro, agora a gente vai dar uma olhadinha num vídeo da Prof. Magali em que ela vai experienciar com uma mola o que é essa onda longitudinal e essa onda transversal. Então, o primeiro exemplo aqui que a gente vai ter é da onda longitudinal. Então, a Prof. Magali ela vai propagar uma perturbação na mesma direção da propagação do sentido da onda, caracterizando então a onda longitudinal. Vamos dar uma olhada. Então, ela vai puxar uma quantidade de molas para causar perturbação, ela solta e essa perturbação vai na mesma direção da propagação da onda. E aqui a gente vai ter uma onda transversal. Só que essa onda transversal ela pode ser dividida em dois tipos, que é a onda transversal horizontal e a onda transversal vertical. Esse primeiro tipo, então, que a gente vai ver é a onda transversal horizontal, porque ela está no plano horizontal. Ela está sendo produzida a vibração no plano horizontal e se propagando na direção da esquerda para a direita. Então é como se a vibração estivesse sendo feita de baixo para cima da mesa aqui e a direção de propagação fosse da esquerda para a direita, caracterizando um ângulo perpendicular entre eles, um ângulo de 90 graus.
E a gente tem também o exemplo da onda transversal vertical, que a direção de propagação ela vai ser perpendicular também à direção de vibração, à direção de oscilação, e a direção de oscilação nesse caso vai ser vertical, e a direção de propagação vai ser da esquerda para a direita, também caracterizando 90 graus entre eles, que é o grau perpendicular entre a direção de propagação e a direção de oscilação de vibração, como a gente vai ver agora. A gente viu antes que a polarização ela vai ocorrer apenas nas ondas transversais. Então vamos mostrar agora também com essa mesma mola por que ela não vai ter interferência nenhuma da polarização na onda longitudinal e por que vai ter a interferência na onda transversal. Então a gente vai voltar para o experimento da Prof. Magali e ela vai colocar alguns obstáculos entre essa onda para servir como se fosse um polarizador. Então a gente vai ter tantos obstáculos na horizontal como na vertical para caracterizar um eixo de transmissão de um polarizador. Então vamos dar uma olhadinha agora no vídeo e vamos ver o que vai acontecer. Então a gente está aqui no vídeo e o primeiro exemplo que a gente vai ter é uma onda longitudinal com um obstáculo horizontal. Então essa cadeira em cima é como se fosse um polarizador na horizontal. Então vamos ver o que vai acontecer. Quando é dado um pulso, esse pulso continua e não tem interferência nenhuma na onda. Agora a Prof. Magali vai colocar uma outra cadeira para caracterizar um obstáculo na vertical, não mais na horizontal, e vai tentar propagar essa mesma onda longitudinal com esse obstáculo na vertical. E vamos ver se ela vai se propagar. Então o pulso ele vai e volta, então não tem interferência nenhuma na onda. Então é por isso que a polarização ela não vai ocorrer com as ondas longitudinais, porque não vai haver interferência nenhuma com o polarizador e a onda longitudinal. Agora a gente vai tentar caracterizar um polarizador na horizontal com uma onda transversal horizontal. Então a Prof. Magali vai colocar um banco em cima dessa mola e essa mola ela vai ter uma vibração na horizontal. Então a gente pode ver que não teve interferência nenhuma, continuou tudo ok, a onda continuou se propagando na horizontal. E agora a Prof. Magali vai tentar caracterizar um polarizador na vertical. Então ela vai colocar um obstáculo na vertical e vai manter essa mesma onda transversal na horizontal para ver se ela vai continuar se propagando depois do obstáculo. Então vai ser feita a vibração e a gente pode ver que essa onda ela não se propaga mais. Então ela tem uma vibração ali, mas ela não forma a onda com crista e vale. Agora a Prof. Magali vai mostrar uma onda transversal vertical, com oscilação na vibração na vertical. E ela vai tentar caracterizar um polarizador primeiro na vertical. Então ela vai colocar o banco na vertical, vai produzir a oscilação da onda. Então nada acontece,
não tem interferência nenhuma quando os bancos estão na vertical e a onda também é na vertical. E agora a Prof. Magali vai fazer como se fosse um polarizador na horizontal com a onda transversal vertical. Então vai ter a vibração da onda na vertical agora de novo. E essa onda não vai se propagar. Ela vai ter uma vibração aqui, mas ela não continua se propagando. Então, como a gente quer trabalhar com ondas transversais, a gente vai trabalhar com as ondas eletromagnéticas. E a luz, ela é uma onda eletromagnética. Então, caso essa luz ela seja natural ou não polarizada ou ordinária, esses termos são caracterizados, né, são definidos para dizer que a luz ela tem uma propagação do campo magnético e do campo elétrico em todas as direções, quando ela não é polarizada ou ela é natural. Então, quando a luz ordinária, ou a luz natural, ou a luz não polarizada passar por um polarizador, esse polarizador ele vai definir uma direção específica para a propagação do campo elétrico. E com isso, já que a gente define um plano para a propagação do campo elétrico, a gente vai chamar essa luz de plano polarizada. E a gente pode ver esse exemplo aqui com a Prof. Magali, em que ela vai oscilar a mola tanto na horizontal como na vertical, e a gente vai ter um polarizador na vertical, uma fenda na vertical, e a gente vai ver que a onda vai sair plano polarizada. Ela vai oscilar agora só na vertical. Mesmo a Prof. Magali produzindo uma onda tanto na horizontal, uma onda não, né? Uma vibração tanto na horizontal como na vertical. Mas com a fenda do polarizador, a gente vai ter uma onda só na vertical. Uma vibração só na vertical. Então a onda ela se torna plano polarizada, como a gente acabou de ver. Isso vai ocorrer a mesma coisa com a luz, só que daí, como a gente está caracterizando com uma molinha, a gente só pode fazer na horizontal e na vertical. Mas a luz ela vai se propagar em todas as direções. E quando ela passar pelo polarizador, ela vai se polarizar e vai se propagar só na direção do eixo de transmissão do polarizador, que é a direção em que está a fenda. E normalmente é na vertical ou na horizontal. Só que nessa aula a gente vai trabalhar só com dois tipos de polarização. É a polarização por reflexão e a polarização por absorção da luz. A primeira então vai ser a polarização por absorção. A polarização por absorção ela é feita com polaroides. E esses polaroides são polarizadores. E eles vão possuir a propriedade de absorver uma das componentes da luz não polarizada. Então, a onda vai vir ordinária, ela vai vir natural, ela vai vir não polarizada, vai passar pelo polaroide e vai sair com uma componente específica, que no caso o polaroide ele vai acabar absorvendo o campo elétrico nas outras direções e deixando o campo elétrico só no sentido da fenda dele, da fenda do polaroide. Então, essa luz ordinária, depois que passar pelo polaroide, ela vai ser uma luz plano polarizada por absorção, porque o polaroide ele vai absorver o campo elétrico nas outras direções, deixando o campo elétrico só na direção que está a fenda dele. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui para ver se fica mais claro então. Então a gente tem uma onda eletromagnética, uma luz natural, uma luz ordinária, em que está se propagando o campo elétrico e o campo magnético em todas as direções. E a gente vai ter um
polarizador vertical. Então, essa onda que está se propagando em todas as direções, quando passar pelo polarizador, nesse caso vertical, a onda vai ser polarizada e vai ficar na direção vertical só. Então, a gente pode ver aqui que a polarização ela vai limitar a vibração da onda para apenas um plano. E por isso que a gente vai chamar ela de plano polarizada. E nesse caso aqui, quando tem um polarizador vertical, a onda polarizada vai sair na vertical também. Então, aqui a gente tem o exemplo como se fosse com a corda, né? Como a Prof. Magali mostrou. Então, a gente tem uma onda transversal que oscila na vertical, que vibra na vertical, que ao passar por um polarizador com fenda vertical, não vai acontecer nada. Ela vai continuar igual, porque ela já estava na vertical. Mas se a gente tiver uma onda transversal oscilando na vertical, ao passar por um polarizador na horizontal, essa onda ela vai acabar, ela vai ser totalmente absorvida. E aqui, como se fosse uma onda ordinária, uma onda natural, a gente vai ter um aglomerado, uma junção de todas as direções, e ao passar por um polarizador horizontal, um polarizador vertical, essa propagação da onda, essa vibração da onda vai ser feita apenas na vertical. E a gente pode combinar também dois polarizadores em um sistema só. Então, depois de ser polarizada essa onda natural, essa onda ordinária, e sair na vertical, a vibração, a gente pode colocar um polarizador na horizontal e a onda vai ser totalmente absorvida também. Então a gente pode combinar esses polarizadores para absorver totalmente a onda. A gente vai ver agora um experimento da Prof. Magali em que ela faz exatamente isso, ela combina esses dois polarizadores para ter a absorção total da luz. Vou mostrar agora no vídeo. Então aqui a gente tem uma fonte de luz ordinária, uma fonte de luz natural, não polarizada, e a Prof. Magali ela vai aproximar um polarizador, e aqui a gente vai ter uma primeira polarização da onda ordinária. Se inverter essa polarização, esse polarizador, a gente não vai ter uma percepção ao olho nu do que ocorreu com a onda. Mas se a gente colocar agora um polarizador perpendicular ao outro, como a gente viu no exemplo ali das cordas agora, essa luz vai sumir, porque ela vai ser totalmente absorvida pelos polarizadores. Então, no momento que a Prof. Magali ela deixa perpendicular um polarizador ao outro, a onda ordinária vai ser polarizada ou na horizontal ou na vertical, e depois ela vai ser polarizada de novo ou na horizontal ou na vertical, tendo a absorção total dessa onda. E a gente vai ter também o tipo de polarização por reflexão, que daí a gente pode fazer um tampo de mesa, que daí seria um polarizador horizontal, ou um quadro branco, que estaria na vertical, serviria como um polarizador vertical. Então, quando a luz natural, ela não polarizada, ela ordinária, incidir sobre uma superfície e ela for refletida com um ângulo maior ou igual a 50 graus, essa luz refletida ela vai ser parcialmente polarizada ao longo da direção do plano de incidência e ela vai se tornar uma luz plano polarizada. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma mesa e incidir uma luz a 90 graus, a 50 graus, essa luz ela vai ser polarizada na horizontal, porque é o plano em que está a mesa, que é o plano horizontal, e ela vai se tornar uma luz plano polarizada. Então,
esse ângulo de 50 graus ou maior que 50 graus, ele vai ser responsável por polarizar a onda por reflexão. E ele é conhecido como o ângulo de Brewster ou o ângulo de polarização. E vai ter um experimento específico sobre esse ângulo que a Prof. Bruna vai trazer para nós no próximo vídeo. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha nesse exemplo da mesa e do quadro branco com a Prof. Magali. Então, aqui nessa mesa, a gente vai ter o reflexo da luz que está no teto incidindo sobre a mesa e sendo refletido. Então, agora a Prof. Magali ela vai trazer um polarizador para frente desse reflexo e quando o polarizador ficar na vertical, já que a onda foi polarizada na horizontal, ele vai ser totalmente absorvido. O reflexo vai ser totalmente absorvido. E aqui a gente vai ter uma luz que vai ser refletida pelo quadro, e esse quadro vai estar na direção vertical, então a polarização vai ocorrer na vertical, como se fosse passar a luz ordinária por um polarizador vertical. E a Prof. Magali vai trazer o polarizador aqui, o polaroid, como se fosse um polarizador na horizontal. Então essa luz refletida aqui, ela vai ser totalmente absorvida pelo polarizador, pelo polaroid que está na mão da Prof. Magali. Existem diversas aplicações em que se usa o conceito da polarização, mas aqui eu vou comentar dois em específico, que é sobre as lentes polarizadas, tanto no óculos como nas câmeras. Então, como a gente viu, existe a possibilidade, dependendo do ângulo, de a luz refletida ela ser polarizada. Então, para a gente atenuar isso na nossa visão, a gente pode usar uma lente polarizada no óculos. Porque essa lente ela vai acabar absorvendo totalmente aqueles reflexos incômodos que tem da luz do sol. Que às vezes acaba, quando a gente está ou dirigindo, ou caminhando, enfim, e tem reflexos de todos os lados, eles acabam incomodando muito nossa visão. E essa lente polarizada ela vai acabar absorvendo esses reflexos, porque eles já foram refletidos e polarizados uma vez, então a lente ela vai acabar absorvendo, como a gente viu agora nos dois últimos casos, tanto do tampo da mesa como do quadro branco, e não vai incomodar o nosso olho. E o mesmo vai ocorrer quando a gente for tirar foto com uma lente polarizada. Se tiver essa lente polarizada na câmera, a foto ela não vai ficar tão esbranquiçada, ela vai ficar mais nítida, entre aspas, ela vai ficar com uma cor mais viva, porque vai ter absorção total de alguns raios de luz que atrapalham um pouco a imagem. E daí eu trago aqui um exemplo, né? Uma foto sem o filtro, então ela tem uma cor bem mais opaca, ela tem uma cor bem mais branca, e já a foto com o filtro a gente percebe a diferença e ela tem mais vida, a foto, ela tem mais, como se fosse a cor, ela tivesse mais próxima à cor de fato. Não sei se isso ficou tão claro assim, mas a gente tem o cancelamento de alguns raios, e isso vai fazer com que a foto ela não tenha tanto ruído, ela seja mais nítida, mais limpa. Então, essas são duas aplicações que podem ser usadas, os polarizadores. A gente também tem a imagem 3D, a gente tem um próprio polarizador na nossa televisão. Enfim, existem diversas aplicações para
o uso do conceito de polarização, mas aqui nessa aula eu trouxe só esses dois. Então, eu encerro a aula agora. Eu também vou encerrar a minha participação no projeto de extensão. Depois os colegas vão continuar com a aula extra, mas essa é a minha última aula, então eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho no geral. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, qualquer coisa, pode fazer nos comentários do YouTube, né? E espero encontrar vocês em algum outro momento. Então tá, é isso e até a próxima.